Olá, sou Carlos Rocha, sou advogado, atuo na área municipalista, na área eleitoral. Sou o criador do Municast Brasil, um podcast voltado para municípios. Tenho a honra hoje de receber a doutora Priscila Rodrigues, que é advogada, escritora e consultora legislativa. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui, doutora. E gostaria que falasse para os ouvintes um pouco da sua história, como é que você chegou nesse âmbito legislativo, né? Atuar fortemente nessa seara. Primeiro, Carlos, eu quero dizer que é uma honra, um prazer estar aqui ao seu lado, você que é meu colega na Obrigado, mentoria Legis Pro DF. Eu quero dizer que é uma honra, tenho te acompanhado nas redes sociais, tenho acompanhado o teu trabalho incrível que você tem feito. Inclusive, obrigado. você tem uma fã, eu sou sua fã, é um trabalho incrível que você tem desempenhado. Então, fico muito honrada com o convite de estar aqui no seu podcast. Eu me lembro que você foi uma das primeiras, né? Você e a doutora Eduarda a me recepcionar e a me fazer ingressar nesse grupo tão importante que é o Legispro DF. E é um seleto grupo, um seleto time de advogados que foi aí de um projeto encabeçado pelo professor Danilo Falcão, do qual nós temos a honra e o privilégio de participar. Conversávamos no nosso jantar, inclusive, sobre o privilégio de estar ao lado desse seleto time de gigantes do processo legislativo, do Legislativo Municipal. Que maravilha. E aqui eu vi no seu currículo também que já foi ex-procuradora e hoje como é que a senhora atua? Atua na própria Câmara, só presta consultoria? Como é que a senhora acabou se tornando essa referência no Legislativo? Começou a Legal. advogar já nessa área? Como é que se Não, deu? eu acho essa história muito interessante, porque hoje eu atuo no legislativo, meu sangue é do legislativo, minhas veias correm no legislativo, mas eu comecei no executivo. Por quê? Porque fui procuradora-geral de município e aí atuei por 4 anos como Qual procuradora-geral, município? município de Bocaiúva do Sul, Bocaiúva. no estado do Paraná, uma região metropolitana de Curitiba, fica cerca de 1 hora de Curitiba, uma região muito boa, muito bonita. E fui para Bocaiúva do Sul para atuar como procuradora-geral do município e lá, já no exercício de procuradora, eu me apaixonei pelo legislativo. Porque como é um município muito pequeno, nós temos uma interação muito grande entre executivo e legislativo. E, portanto, eu também assessorava a Câmara, eu também estava presente nas sessões, então acabei participando muito e gostando e falando assim, eu estou aqui no executivo, mas nossa, eu quero colocar o pezinho ali no legislativo. E foi isso que fiz, porque passei da atuação de procuradora para atuar como consultora legislativa. Hoje eu não atuo apenas em uma Câmara, eu atuo em diversas câmaras no Brasil, justamente fazendo esse trabalho de consultoria legislativa e também de capacitação dos parlamentares municipais. Eu trabalho como professora em uma empresa lá de Curitiba, que se chama Unicursos, e nessa empresa eu trabalho capacitando vereadores e servidores públicos para a sua atuação dentro do Poder Legislativo. E essa capacitação, ela é ampla, é só no processo legislativo, ela é mais ampla, acaba dando uma assessoria mais direta também aos vereadores, à mesa diretora, como tem sido feita essa capacitação? É uma assessoria mais ampla, porque não envolve só o processo legislativo, então nós trabalhamos com as 4 funções do parlamentar, que vem aí a função de legislar, de fiscalizar, de julgar e administrar, então são 4 funções típicas e atípicas, e o meu trabalho de consultoria são dentro dessas 4 principais funções do vereador. A minha sardinha é sempre puxada para a fiscalização. Eu trabalho muito com a fiscalização parlamentar. Tem mais uma função que talvez esteja dentro da administrativa que eu chamo de representativa, né? De representar, de Muito pegar o bem, segmento e levar lá na companhia de água, de luz, para buscar ali resolver um muito problema bem. específico. E hoje, dentro da atualidade, a gente sabe que muita coisa já se evoluiu, mas qual tem sido a percepção da senhora sobre a necessidade não só de capacitar, mas das câmaras se atualizarem, atualizar seus regimentos internos, suas leis orgânicas? Qual a sensação que a senhora tem hoje dessa necessidade? Bem colocado já a sua pergunta, Carlos, quando você traz a palavra necessidade. Porque eu entendo como necessária, como fundamental, essencial, todos os adjetivos suficientes para a gente colocar. É muito importante que o parlamentar esteja preparado para a sua atuação.
Hoje nós sabemos que os nossos parlamentares, para serem eleitos, eles não precisam, não lhes é exigido nenhum requisito técnico para a candidatura. De todo modo, nós sabemos que o exercício do mandato, ele só tem uma eficiência esperada para a população, porque o objetivo é que a população esteja satisfeita com aquela representatividade. A população só estará satisfeita se o parlamentar estiver capacitado, ou seja, é essencial para o desempenho das funções a capacitação. Por isso, gosto muito de trabalhar com capacitação de parlamentares municipais. Faço isso de forma muito ativa, não só em treinamentos presenciais, de maneira online. Faço isso em atendimento nesses eventos, como nós estamos aqui em Brasília, na 25ª Marcha dos legislativos municipais, gestores e legislativos municipais. Então, uma oportunidade como essa de estar no maior palco da América Latina, preparando e capacitando, são mais de 5.000 vereadores, 5.000 pessoas para essas pessoas que escolheram servir os seus municípios. Então, nós estamos ali para capacitá-los. Que maravilha. Já que a doutora falou sobre a 25ª Marcha dos vereadores, queria aproveitar e parabenizá-la mais uma vez pela excelente palestra lá. E a doutora tratou de um assunto muito importante, né? E que eu sei que a doutora gosta, pelo entusiasmo que a senhora falou para aqueles mais de 5.000 vereadores, que é sobre fiscalização. E gostaria que a doutora comentasse um pouco mais sobre a importância da fiscalização e como é que a senhora enxerga essa função tão importante de fiscalizar no âmbito municipal. Eu acho super importante, Carlos, porque a maioria das pessoas acreditam que a função do vereador se resume a legislar. Mas, na verdade, nós temos a função de fiscalizar, que é tão importante quanto legislar. Eu ouso a dizer aqui que fiscalizar é mais importante do que legislar. Então, eu trago a fiscalização como sendo a base também do mandato, porque é uma previsão constitucional. O artigo 31 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização do Executivo será exercida pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é representado pelos nossos vereadores. Então, eles precisam honrar. Quando nós depositamos o voto no nosso vereador, no nosso representante, nós esperamos que ele cumpra o seu papel. E cumprir o seu papel é, para além de propor as leis, também exercer a fiscalização. Muito bom. Mesmo que ele seja a base, ele não deve se intimidar com medo de uma retaliação e deixar de cumprir esse papel, que não é uma opção, né? É um dever dele. É isso mesmo, doutora? Eu amei que você trouxe isso, porque eu sempre digo, inclusive mencionei isso na marcha, porque fiscalização não pertence a um determinado campo político, não é o vereador de oposição ou o vereador de situação. A fiscalização, ela é inerente à função parlamentar, ou seja, estando ou como preferirem, sendo vereadores, é uma obrigação do vereador, então, praticá-la. Muito bom. Doutora, eu já ouvi também outras palestras, nas lives que a senhora faz, que são muito boas, muito esclarecedoras. A senhora falando sobre o Proleges. O que é o Proleges? Para que o nosso ouvinte entenda o que é o Proleges, se é uma coisa que vem inovar e que vai mudar a cara do legislativo, da responsabilidade que o legislativo tem hoje com o que vai ter daqui no futuro, com o que já teve. Fale um pouco mais sobre o Proleges. Excelente, Carlos. Então, o Proleges ele é um programa desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Programa esse que o nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná é pioneiro. E pioneiro não só, ele é visionário. Porque o programa Proleges é, na verdade, um novo modelo de avaliação do Legislativo Municipal. Ou seja, aquela visão tradicional dos demais tribunais de analisar especificamente as contas públicas, o atingimento de índice, aquela visão mais tradicionalista, efetivamente, do cumprimento do estabelecido em relação à correta aplicação dos recursos públicos. O Proleges ele mostra um avanço muito superior, porque agora ele quer saber como está a atuação das câmaras. E veja, Carlos, por mais que muitas câmaras foram surpreendidas com essa inovação do Proleges, eu vejo que isso veio para
mudar um paradigma, para virar uma chave dentro das câmaras municipais, porque não veio para assustar, isso veio para revelar quem está levando a atuação legislativa no improviso e quem realmente está preparado, porque o Proleges são mais de 282 quesitos que a Câmara precisa atender ou não atender. Se atender, recebe uma nota, se não atender, a nota é 0. Funciona como um sistema de monitoramento ali permanente, que tem que ter um plano de acompanhamento ali diário? Perfeito. Eles são divididos em eixos, que vai desde a normatização, ou seja, desde a estrutura da Câmara, dos seus instrumentos que são necessários para o desenvolvimento da atuação, que vem aí o regimento interno, lei orgânica, e Código de ética, código de ética, transparência, excelente. E se esses instrumentos estão funcionando de maneira adequada e mais, se eles estão atualizados. E aí, fazendo um paralelo com o estado do Paraná, nós temos 399 municípios no estado do Paraná. E eu aqui quero fazer um alarde no seguinte sentido. Dos 399 municípios do estado do Paraná, os 399 regimentos internos estão desatualizados e não estão adequados ao Proleges. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, pedir para a senhora falar um pouco mais sobre isso. Mas a senhora acha que há uma tendência de que essas exigências, né, ultrapassem as fronteiras do Paraná e que vire talvez uma cobrança, né, em âmbito nacional? Eu tenho certeza e eu espero que isso aconteça, porque o Paraná, mais uma vez, está sendo modelo para os outros estados no quesito avaliação. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez um diagnóstico e mostrou para todos os servidores, vereadores, todos os que estão envolvidos na administração pública, municipal, estadual, enfim, que isso funciona. Por quê? Porque isso já veio oriundo, o Proleges ele é oriundo de outro programa de avaliação, é o Progov. O Progov é um programa de avaliação do Executivo. E como foi um sucesso lá no Executivo, aumentando as notas, aumentando a atuação, aumentando o envolvimento dos servidores, eles replicaram isso para o Legislativo. O Executivo Estadual do Paraná. Executivo Municipal, Executivo Progov Municipal. Perdão, Municipal. Progov Municipal, a avaliação da prestação de contas, aí replicaram esse modelo do Proleges para avaliação municipal. A doutora acha que as câmaras não vão fazer um movimento entendendo que isso vai acabar interferir um pouco da autonomia do Poder Legislativo? Não há nenhum sinal quanto a isso? Ou já se percebe que é uma necessidade que o Poder Legislativo de fato tem que atender a isso? E que isso não interfere na sua autonomia? Qual a sua percepção sobre isso? De maneira nenhuma. Não consigo vislumbrar qualquer hipótese de interferência, porque o que está ali exigido está sendo exigido num formato Proleges, mas há muito já deveria ter sido implantado. Porque quando nós falamos em uma função parlamentar, uma função da vereança, tudo que está sendo exigido dentro dos 282 questionamentos que lá estão, são questões inerentes a própria função parlamentar, não é nenhuma inovação, é algo que já deveria estar acontecendo. Muito bom. Porque muitas vezes a Câmara vai dizer, mas eu já presto contas, né, ao tribunal, já encaminho os relatórios trimestrais, mas acaba sendo um conjunto de informações que não só é o tribunal, mas para a população isso é muito importante, né? Mas aí vem para melhorar, Carlos. É essa visão que nós precisamos desconstituir, porque o Proleges, esse programa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, vem para aperfeiçoar a atuação legislativa. E qualquer cidadão pode acessar o Proleges e verificar como é que a Câmara está atingindo essas notas, se está adequado ou não? O cidadão consegue consultar? Excelente ponto, Carlos, porque aí a gente traz um outro viés de fiscalização, mas daí por parte do controle social. Porque sim, a população também deve exercer a sua fiscalização. E pode exercer essa fiscalização consultando o próprio site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Clicando lá no site do Tribunal de Contas, aparecerá uma aba em que mostrará o seu município e qual é o desempenho do seu município junto do Proleges, com notas em atuação parlamentar, em fiscalização, em transparência, em previdência, inúmeros itens que lá estão para que a população então acompanhe e entenda como está o funcionamento efetivo
do seu município. Por que que eu digo efetivo, Carlos? Porque para o Proleges não basta apenas o município assinalar o cumprimento, sim ou não. O município agora precisa comprovar. Ele precisa juntar relatórios de fiscalização. Ele precisa juntar e comprovar a efetividade, por exemplo, das sessões de comissões. Precisam existir as reuniões de comissões. As Porque atas, tudo. atas, exato. As atas das comissões precisam ser anexadas junto quando da prestação de contas. Hoje não existe mais nada de boca. Ou melhor, hoje não, há muito tempo. Por isso que eu digo que o Proleges é uma inovação excepcional do Tribunal de Contas. Lembro da mesa de vocês ontem que você falou não existe nada de boca, do professor Danilo falando sobre a aprovação tácita, né? Meu Deus. Então, doutora, a senhora falou já dessa necessidade de capacitação, né? Agora falou do Proleges, da necessidade de observância do Proleges. E os serviços de consultoria legislativos que a senhora, por exemplo, presta, eles atendem essa necessidade? Sem dúvida, nós nos preparamos porque o Proleges, ele em 2025 foi diagnóstico, em 2026 ele já passa a apontar ressalva nas contas dos dos presidentes de Câmara, e em 2027 ele passa a ter a aplicação das multas pelo descumprimento do ali exigido. Então, nós já acompanhando esse movimento já através do Progov, quando do Executivo, nós já passamos a nos debruçar muito mais sobre isso. Por que eu falo nós? Porque nós temos uma equipe. Eu, professor Danilo Falcão, o nosso sócio William Souza e Flávio Sestari, nós temos uma equipe capacitada, treinada para adequar 100% a Câmara ao Proleges. Aquela Câmara que teve uma nota 3, 3,5, 5 e as notas foram nesse sentido, Carlos. Foram de 10, 3,5 de 10. 3,5 de 10. Nós prometemos, obviamente, que a partir da nossa consultoria legislativa, a gente acompanhe aí a Câmara num trabalho que, com certeza, menos de 9, 9,5 e o 10 não existirá. Ou melhor, existirá a partir disso, porque a nossa consultoria realmente vai abarcar e trazer todas essas questões para que a Câmara esteja efetivamente cumprindo todos os itens. A gente percebe que no âmbito legislativo a gente percebe um pouco a senhora já explicitou, um pouco de necessidade de capacitação, de estruturação na Câmara e no Executivo hoje, né? Existe essa necessidade? Eu conheço alguns municípios aqui do Goiás e sei que os municípios pequenos não têm uma estrutura de consultoria legislativa. Acaba que tudo isso desemboca na Procuradoria, que deve ser o órgão de defesa e não de elaboração disso. Trabalhei no Estado, onde dentro do Estado a gente tem uma consultoria legislativa, mas percebo que o município, nos casos que eu trabalho, tem essa necessidade. Como é que a senhora visualiza isso, onde a senhora atua? Tem essa necessidade também do Poder Executivo ter um órgão que melhor elabore as leis, que analise os projetos que vêm do Executivo, que precisam de sanção ou de veto? Qual é a sua percepção hoje sobre isso? Sem dúvida. Quando a gente fala em qualificação, tanto executivo quanto do legislativo, e, na verdade, isso todos os profissionais. Nós estamos a todo momento buscando se aperfeiçoar, buscando um desenvolvimento, porque nós sabemos que capacitação é a base. Não tem como. O conhecimento ele vem para sustentar as decisões. Para o vereador, para proteger o mandato. Para o executivo, para sustentar essas decisões. Para que a gente consiga ampliar os nossos resultados. Então, sem dúvida, é super importante que tenham assessorias, tanto para o executivo quanto para o legislativo. É aquele jargão, e se você me permite utilizar aqui, o santo de casa nem sempre faz milagre. E a consultoria de vocês, então, atende também ao executivo? Executivo também. A Maravilha. nossa consultoria é voltada para o legislativo, mas tem muito do executivo que nós também atendemos. Que maravilha. É uma nova tendência e é um novo mercado, então, a ser desbravado aí nesse âmbito de consultoria legislativa. E nós sabemos, porque nós estamos nesse ecossistema do Legispro DF, e nós sabemos que existem poucos profissionais qualificados para prestar essa consultoria. Então, se você é um advogado que está buscando um campo, tenha certeza que esse é um oceano azul de possibilidades que vocês podem explorar. Está sendo muito enriquecedor, doutora Priscila, mas a gente vai ter que caminhar para o final e dentro desse encaminhamento, eu gostaria que a doutora passasse uma recomendação, uma orientação, um conselho
tanto para o presidente da Câmara, quanto para o vereador, que atua solo, que tem vontade de crescer e de trabalhar de acordo com a legislação, bem como para o assessor que trabalha ali, que às vezes é quem elabora a lei, que acompanha as comissões e o plenário, para que eles possam aí fazer um trabalho mais, uma entrega melhor para a sociedade. Excelente, Carlos. Bom, muito do que nós falamos foi o conhecimento. E conhecimento deve ser buscado por todos esses atores. É muito importante que tenhamos segurança para decidir, segurança para que possamos ter uma atuação de qualidade, seja eficiente, seja segura. E aí eu digo aos meus presidentes, vereadores, aos demais servidores, que lembrem-se sempre da independência. Nós temos uma separação de poderes aí, senão a gente vai revirar o túmulo aí de Montesquieu. Então a gente precisa dar cumprimento à separação de poderes, nós precisamos respeitar os poderes, mas precisamos também entender que, enquanto vereadores, somos autoridades e, por sermos autoridades, nós possuímos responsabilidades. E para desempenharmos de maneira ideal ao que a população espera, porque é para eles, ou melhor, são eles que nós servimos, nós precisamos ter conhecimento. Maravilha. Doutora, onde o ouvinte ou alguém que queira contratar, conversar com a doutora Priscila Rodrigues ou com os serviços legislativos que a senhora presta, pode encontrar os meios de acesso de comunicação, redes sociais? Legal. A minha comunicação melhor é o Instagram, que é o @PRISAADE, @PRISADE no Instagram. Todo mundo pergunta, mas por que você é Prissade e você é Priscila Rodrigues? Prissade é o sobrenome da minha mãezinha, falecida minha mãe. Falei, uma forma de homenageá-la é eu permanecer com o sobrenome dela, que infelizmente não tive o privilégio de ter, mas optei por deixar no meu Instagram, @Prissade. E, obviamente, aí estamos à disposição. O Carlos tem um acesso absoluto a mim e eu estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, Espero obrigado. que seja o primeiro de muitos. Então, comentem aqui que vocês querem mais. A Priscila, foi muito pouco tempo. Acho que a gente precisa de muito mais. Então, já vou falar aqui com a produção. Certeza. Pelo amor de Deus, Renatão, dê mais tempo para nós. Maravilha. Obrigado, doutora Priscila. Foi um agradeço. prazer tê-la aqui com a gente, a nossa musa, né, do Prolestes DF. E agradecer a você, ouvinte, que está nos acompanhando. O Municast Brasil é uma plataforma aí de levar conhecimento e capacitação para quem trabalha no âmbito municipal. Um grande abraço e muito obrigado.